todos os palestrantes, eu não sei, mas eu penso sempre. Nosso descendente, desde então, ele tem ajudado e associado, orientado. Agora do Senhor, está presente aqui conosco, agindo, atuando, tanto como pregador, também como professor, escolador. Nós temos muito rápido. Essa noite podemos ter mais um ouvido da palavra. Orar por eles. Ó Deus, Pai querido, Pai bendito, todos esses dias que tu ainda em culto a gente, adorando Deus, dando Deus. Temos agora, Senhor, o privilégio, poderoso, tanta bondade. Porque quantas pessoas, Senhor, não têm essa liberdade por aí a sua sorte, que nos dá extra graça. Por isso te peço, está reverente, a poder ouvir a sua palavra, né? Poder, Senhor, ser edificado, ser exaltado, o que você pode fazer. Para isso, Senhor, colocamos mais uma vez em sua vida. Usa mais uma vez o seu servo, Pai, para quem estiver com o coração, que possa ser pastor, servo, boa noite, gente. Estamos tentar esse privilégio. Incluir séries reforma protestante e quero agradecer ao pastor pelas suas palavras, por essa oportunidade. Eu estava lendo o Salmo 92, que diz: injustos florescerão uma palmeira, e felizes estarão. Então, eu estou aqui na velhice com essa responsabilidade. A gente quer dizer que dia 12, nós aprendemos a de nova 6. Então, meus irmãos, minha família tem orado muito por mim, eu sei que os irmãos têm orado por pastor, também por família. Então, eu agradeço muito. Mais de 85 anos, mas estou de pé, estou conseguindo falar, raciocinar ainda. Né? Isso é um privilégio muito grande que Deus tem me dado. E se Ele me conceder mais 15 anos, né? Eu, eu vou continuar assim, com a graça de Deus. Porque é o que eu sinto no coração, a alegria de estar compartilhando isso que Deus tem me dado através dos meus esforços de ler a palavra de Deus, tirar lições da minha vida e também da vida da igreja. Sem mais delongas, meus irmãos, vamos abrir a palavra lá em João 14, verso 6. É um versículo bastante conhecido dos irmãos, tenho certeza. Então, há dificuldade a gente ler esse versículo todo junto, bem certo, lendo e continuando com a Bíblia aberta. Vou ler todos juntos? Disse-lhe Jesus:
sou o caminho, e a verdade e a vida. Ninguém vê o Pai senão por mim. Continue com sua Bíblia aberta. Porque da Bíblia nós vamos tirar hoje a mensagem que o Senhor colocou no meu coração para falar aos irmãos. Então, como nós estamos em comemoração, reforma protestante, eu quero compartilhar com os irmãos algo que eu estive lendo esses dias na preparação da nossa mensagem. E os cristãos da tradição reformada têm em alta consideração as contribuições de Martinho Lutero, John Knox e, particularmente, de João Calvino. Mas, meus irmãos, principalmente as cartas do apóstolo Paulo nos ensinam a pessoa de Jesus Cristo. Uma coisa que chamou a atenção é a insistência nesse princípio. Por quê? Por quê? Por quê? Porque a teologia da reforma insistiu solos Cristo, somente Cristo. Quero dizer que essas palavras solos Cristo foram escritas em latim. Era, sem dúvida, a língua falada naqueles dias, e por muito tempo, vocês sabem, que a missa era celebrada em latim. Para o povo. De maneira que a pessoa até comentava. Eu fui à missa, mas saí na missa porque não entendi nada. Por causa da língua falada pelos padres católicos romanos. Então, por que a Bíblia? Ou por que insiste nisso? Somente as Escrituras. Somente a graça. Somente Cristo. E a resposta é essa, meu irmão. Porque é bíblico. Somente porque é bíblico. E é isso que nós vamos tirar hoje das Escrituras, lições preciosas para a nossa vida. E Jesus Cristo é o tema das Escrituras. O tema central das Escrituras. De maneira que quem pregar o Evangelho e não falar de Cristo, não prega o Evangelho. Porque Cristo é o tema das Escrituras. E eu convido vocês para abrir a Bíblia em Lucas 24, 25 a 27. Vamos ler todos juntos esse texto. Lucas 24, 25 a 27. Veja bem, o que é que o Senhor Jesus está dizendo aqui? Todos juntos? Então lhes disse Jesus, honesto e tarde de coração, para crer tudo que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Veja bem,
Jesus está dizendo isso para 2 discípulos que saíram de Jerusalém, ouviram notícia que Jesus tinha ressuscitado, mas eles não viram Jesus e saíram com destino a uma aldeia chamada Emaús. E ia falando sobre esse assunto na pessoa de Cristo. E Jesus aparece e vai com eles e pergunta o que é que eles estão falando. E ele responde. Jesus não sabia nada do que tinha acontecido com Cristo. Então Jesus diz essas palavras a ele. E eles estavam como que impedidos de entender que tudo o que aconteceu estava na Bíblia, estava na Escritura. E é isso, meus irmãos. E Jesus diz, e a seu respeito constava em todas as Escrituras. Quando ele fala aqui em Moisés, ele está falando nos 5 livros da lei, que foram escritos por Moisés. Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio. Portanto, o Velho Testamento promete a vinda do Senhor Jesus. E o Novo Testamento anuncia que o Senhor Jesus já veio e cumpriu a sua missão, exercendo o ministério no meio de pecadores. Mas cumpriu a missão. Eu, deputado, então, o Cristo que nós falamos, o Cristo que nós cremos, é um Cristo vivo. E isso é importante. Não falar simplesmente que o Cristo morreu, mas um Cristo que ressuscitou. E há mais coisas importantes a respeito desse Cristo, nosso Senhor, nosso Salvador, do plano de Deus, para a nossa salvação. O Salvador devia ser verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Porque o homem pecou. E ele que tem que pagar na sua culpa, pelo seu erro. E Jesus veio como homem para assumir esse erro. Com a morte de Cristo, uma morte vicária. Isto é, em nosso lugar. Quem devia morrer na cruz é nós, pecadores. Mas Cristo morreu para que nós tivéssemos vida. Então, Jesus é a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Ele é, ao mesmo tempo, verdadeiro Deus, verdadeiro homem. Este é um mistério que está além da nossa compreensão. Mas as 2 naturezas de Cristo estão claras as Escrituras. Isso é que é importante. Jesus, como Deus, sempre existiu. Como diz a Escritura, João 1, versículo 1, que diz: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Jesus, como homem, tem uma história, com início, meio e fim. E vindo, porém, à plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho,
nascido de mulher, nascido sob a lei. O tempo próprio, na hora certa, o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. É isso que diz a Escritura. Temos o texto de nós não esquecemos do texto de 6,14. Jesus está respondendo a pergunta de um discípulo de Jesus. Tomé pergunta para Jesus. E Jesus responde: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vê o Pai senão por mim. Então, observe aqui essa expressão que é importante, que a gente às vezes lê e não percebe. Jesus está dizendo: eu sou o caminho. O caminho. Jesus não é um caminho. Jesus não é um atalho. Jesus não é um desvio. Ele é o caminho e o único caminho. Isso é maravilhoso. Então, por falta de conhecimento, meu irmão, desse caminho único, o homem tem procurado outros caminhos para chegar a Deus. Mas o sábio Salomão já dizia, em Provérbios 14:12, há caminho que ao homem parece direito, mas ao cabo dá em caminho de morte. Isso significa, meus irmãos, que nem tudo que parece bom ou certo para uma pessoa leva a um bom resultado, alertando para o perigo de seguir caminhos que podem parecer corretos, mas que, na verdade, leva à destruição ou a um desfecho negativo. Como, por exemplo, o caminho da religião. Quero dizer para vocês que eu fui criado na religião, onde os mais idosos diziam: todo ser humano deve ter uma religião. E quem não tem religião é um irracional. Isso eu ouvia. E eu sempre gostei de ouvir os mais idosos. E para nós, eles eram a nossa vida. Eles diziam para nós que era lei. E assim, a gente foi preso dessas coisas. Haja de conhecer a gente. Meus irmãos, quem não conhece esse livro sagrado é facilmente enganado. Muitos que têm esse livro nas mãos conseguem até desviar alguém. Para só aquilo que lhe interessa. Não confronta com a palavra de Deus. Então, meus irmãos, todas as pessoas são naturalmente propensas a alguma forma de religião.
Contudo, deixe de cultuar o seu Criador. Cuja revelação geral o torna conhecido, porque Deus revelou-se através da natureza, coisas que ele criou. É a sua revelação geral. É do pecado e do egoísmo e contrários às reivindicações do nosso Criador, que quer de nós vida santa, vida irrepreensível. Tem levado homens a se enveredar pelo caminho da idolatria, porque finalmente é uma expressão de fé. Como nós estamos ouvindo aqui, de vez em quando, homens que cultuam um Deus que ele fabricou, que ele fez. Mas a Bíblia diz claramente, meu filho, que a idolatria é uma expressão carnal, não espiritual. Isso está em Gálatas 5, versículo 20, onde o apóstolo Paulo diz isso claramente. E o erro de prestar culto e homenagear qualquer outro poder ou objeto, ao invés de cultuar ao Deus Criador. Mas Deus colocou na consciência humana certo ou errado. Veja bem. E a responsabilidade para com Deus sempre permanece. Mesmo no mundo decaído, cada um é dotado de uma consciência que às vezes condena, falando-lhe que deve sofrer por causa dos seus erros que tem cometido. Quando a consciência fala nesses termos, fala com a voz de Deus. Quem pensa que foge da consciência? Uma coisa que nós lemos no Salmo 51. O rei Davi, quando pecou, ele disse: o pecado está feito diante de Deus. Ele não podia fugir. Como nós também, se não pedimos perdão a Deus, vamos ver esse pecado sempre diante de nós, para onde nós formos. Mesmo nesse mundo decaído, isso existe. Quando a consciência fala profundamente ao coração do homem, ele procura meio para evitar a voz da tristeza. E somente o Evangelho de Cristo pode falar de paz a esse aspecto do coração humano. Sem o Evangelho de Cristo, o homem será sempre imperturbado pela sua própria consciência. Paulo de Tarso, antes de ser chamado Paulo, antes de ter um encontro com Cristo, tinha religião, era religioso. Lutero também era religioso.
extremamente religiosos. E Paulo fala da sua religião. Vamos abrir as Bíblias aí, em Atos 26, 4 e 5, onde o apóstolo Paulo está discursando perante o rei Agripa. Vamos ver o que ele diz a respeito de sua religiosidade. Atos 26, 4 e 5. Vamos ler todos juntos? Quanto à minha vida, desde a mocidade, como decorreu desde o princípio, entre o meu povo e em Jerusalém, todos os judeus a conhecem, pois, na verdade, eu era conhecido deles desde o princípio, se assim o quiserem testemunhar, pois vivi fariseu, conforme a seita mais severa nossa religião. Então, Paulo é um religioso. E pertencia ao farisaísmo, ele declara, ele fazia parte da seita mais severa da sua religião. E aqui é seita, meu amigo. Ensino falso. Isso é seita. No farisaísmo, é ensino falso. Dentro da própria religião do judaísmo. E Paulo pertencia a essa religião. Ainda em 1 Coríntios 15, 9, Paulo diz o seguinte: porque eu sou o menor dos apóstolos, e mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. É que entender um homem religioso, fazendo parte de uma seita seríssima. No entanto, ele confessa que não era digno nem de ser chamado apóstolo, pois ele perseguiu a igreja de Deus. Quando ele teve um encontro com Jesus, eu disse: Jesus, respondeu para ele: quem és tu, Senhor? E Jesus responde: eu sou Jesus a quem tu persegue. Paulo estava perseguindo só as pessoas. Mas quem persegue a igreja de Deus está perseguindo o próprio Deus. Essa é a verdade. E Paulo chegou a essa conclusão: que, como perseguidor da igreja, Jesus lhe diz claramente: por que me persegues? Por isso, meus irmãos, quem persegue a igreja de Deus jamais ficará inocente, porque o Senhor está com a sua igreja. Jesus prometeu estar conosco todos os dias até a consumação do século. Isso nos dá confiança, meus irmãos, nos dá segurança em saber que o Senhor está conosco. Não precisamos ver o Senhor, porque Ele é onipresente. Está com sua igreja. Mas a outras pessoas dizem: não, eu não vou pela religião. Eu acho que um caminho certo para chegar a Jesus, a chegar a Deus, é através das boas obras. Fazendo boas obras.
Porque finalmente a Bíblia diz que fé sem obra é morta. Mas quando Tiago diz que a fé sem obra é morta, está escrevendo a fé que conhece o Evangelho, até mesmo concorda com ele, mas não tem chegado à confiança verdadeiramente em Deus. A falta de crescimento, desenvolvimento ou a ausência de frutos mostra que essa fé não foi recebida. Meus irmãos, uma coisa que eu fiz já em alguns lugares, perguntando aos irmãos: você se julga o mesmo crente de 10 anos atrás? Você é o mesmo crente quando você fez uma decisão por Cristo? E, meus irmãos, essa resposta precisa reflexão. Porque se você não cresceu no conhecimento da palavra, não cresceu espiritualmente, que tipo de crente é você? Isso é para a gente refletir. Porque é a verdadeira fé que faz o crente crescer, se desenvolver, dar frutos e servir ao Senhor com alegria. A falta de crescimento, desenvolvimento na vida cristã mostra, meus irmãos, que a verdadeira fé está faltando. O livre dom de Cristo em nossas vidas. Tiago mostra que a fé exigida é aquela fé que descansa em Deus. Venha o que vier. Aconteça o que acontecer. Eu estou firmado na rocha eterna que é o Senhor Jesus. E a gente não pode ficar abalado, irmãos, com os acontecimentos dos últimos dias. Talvez tem gente que nem está dormindo direito por causa do que está acontecendo. Mas nós não cremos num Deus todo-poderoso? Nós não cremos num Deus de amor? Num Deus que cuida dos seus filhos? Um Deus que ama a sua igreja? E quero dizer uma coisa muito importante. Mesmo depois de termos crido, as boas obras que fazemos nunca são perfeitas, porque somos pecadores. Elas são aceitáveis a Deus só por causa da misericórdia de Cristo na nossa vida. Por isso que o que fazemos, Deus aceita, não por causa da nossa perfeição, mas porque Cristo é misericordioso para conosco. Respondendo Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Somente Cristo, meus irmãos,
É a verdade que liberta. Vejamos o que Jesus disse para os judeus que haviam crido nele. Vamos abrir as Bíblias em João 8, 31, 32 e 36. Abra suas Bíblias em João 31, 32 e 36. Vamos ler juntos? Disse, pois Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Ouçam bem, meus irmãos. A salvação em Cristo é libertação. A vida cristã é uma vida de liberdade, pois Cristo nos libertou. Ele é a verdade libertadora. E o apóstolo Paulo ainda escreve lá em Gálatas 5:1: para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecer, pois, firmes, e não vos submetais de novo a julgo de escravidão. A ação libertadora de Cristo não é basicamente de melhoramento social ou econômico. Como hoje, meus irmãos, às vezes se sugere que a libertação do jugo ou em Cristo é uma libertação de problemas econômicos. E não é isso. O cristão, sendo justificado pela fé em Cristo, ele tem firmeza, segurança. Não está mais sobre a lei de Deus, mas sobre a sua graça. Foi isso que o apóstolo Paulo afirmou. Vamos ver Romanos 6, 14 e 15. Abre suas Bíblias. Romanos 6, 14 e 15. Vamos ler juntos. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. E daí? Havemos de pecar, porque não estamos debaixo da lei, e sim da graça? De modo nenhum. Olha o que o apóstolo Paulo está dizendo. Nós não estamos debaixo da lei, meus irmãos, como meio de salvação ou sistema de salvação. Cristo nos libertou da lei. Mas, como disse Paulo, nós não estamos sem lei. Nós temos a lei de Cristo como regra de vida para o cristão. Isso é importante saber. E quem guarda a lei, pensa guardar a lei para ser salvo, não está seguindo os ensinamentos da palavra de Deus. Porque o apóstolo Paulo ainda diz em Romanos 5, 1 e 2: justificado, pois, mediante a fé, nós temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes. Gloriamo-nos na esperança da glória de Deus.
Então, nós não estamos sem lei, mas estamos debaixo da lei de Cristo como regra de vida para o cristão. E essa lei de Cristo, meus irmãos, é a lei do amor. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Jesus não somente é o caminho para Deus, a verdade libertadora, mas também é a vida. Veja a afirmação de Cristo: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E a vida. A vida que Jesus dá, meus irmãos, é única, porque é eterna. Jamais nós podemos adquirir essa vida por outro meio. E na sua oração sacerdotal, lá em João 17, verso 3, ele diz: a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. E vejamos agora João 11, 25 a 27. O que Jesus disse? Jesus falou para a irmã de Lázaro, no dia em que Jesus deu vida a Lázaro, vida física. Vamos ler juntos? Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Veja que maravilha que a vida que o Senhor nos dá é vida eterna. Por isso, meus irmãos, aqui nós podemos cultuar a Deus, feliz, alegre, porque o Senhor nos garantiu, na pessoa do seu Filho Jesus, essa vida eterna. Ele é a vida. Quem tem Jesus tem vida. Quem não tem Jesus não tem nada. Porque não tem o melhor. E Jesus falou essas palavras para Marta, irmã de Lázaro. Jesus disse as palavras e disse: crês isto? E ela respondeu: sim, Senhor. Respondeu ela: eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo, que devia vir ao mundo. Quem tem Cristo tem o caminho certo, tem a verdade libertadora e tem vida. Meus irmãos, olhando para essas 5 solas, necessitamos reafirmar que as 5 solas da reforma continuam mais atuais do que nunca.
que somente as Escrituras são nossa única regra de fé e prática, que o homem é justificado somente pela fé em Cristo, que a salvação somente é pela graça e que o único meio de recebê-la é através de Cristo. Somente Jesus é capaz de conduzir o homem a Deus Pai. A Deus toda a honra, toda a glória. Ainda vamos ouvir isso através do reverendo Sérgio Barba, no próximo domingo. Então, Jesus declarou que não há salvação em nenhum outro, que debaixo do céu não existe nem outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Você já crê nessa verdade? Que Cristo é o único caminho? Você crê nessa verdade libertadora? Você crê que só Cristo lhe dá vida? E vida abundante, espiritualmente falando. Então, a vida que Ele nos deu, meus irmãos, é vida rica. Se você ainda não acertou com esse caminho, faça hoje a sua decisão por Cristo. Eu quero Cristo, meu caminho, minha verdade, minha vida. Que Ele nos abençoe. Amém. Amada igreja, se coloque em pé. Queridos,